Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 5 de março, celebramos o segundo domingo do tempo da Quaresma. Que nesse tempo quaresmal possamos enriquecer nosso relacionamento com o Pai através do jejum, da esmola e da oração. No evangelho desse domingo, Jesus leva Pedro, Tiago e João ao topo de uma montanha alta, onde se transfigura na frente deles. Ali Jesus Cristo se mostra em toda a sua glória antes de encarar sua paixão. Com Moisés e Elias, a lei e os profetas, mostra que é nele que tudo o que fora revelado no Antigo Testamento é plenamente cumprido. Se você anseia caminhar sob a luz que ilumina todos, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se você sentir no coração, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando a voz do Filho amado do Pai a um coração que se sente solitário. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço de seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Irmãos queridos, o trechinho do Evangelho de hoje fala para a gente sobre algo incrível que aconteceu durante uma viagem. Jesus estava indo em direção a Jerusalém, já se aproximando o término da sua vida sobre a terra. Outro evangelista, São Lucas, diz que nesse caminho, em direção a Jerusalém, Jesus andava com passos decididos, enquanto os seus discípulos iam atrás dele, um pouco assustados, um pouco receosos. Jesus já havia dito para os seus amigos que coisas muito difíceis estavam esperando por eles em Jerusalém. Jesus tinha falado de rejeição, Jesus tinha falado de traição, morte. Por isso os discípulos parece que iam com Jesus, mas um pouquinho atrás. Eles no fundo queriam que Jerusalém ficasse para depois, que pudesse demorar muito a chegada lá. Mas Jesus sabia que no meio de todas essas coisas, rejeição, traição, cruz,
o seu pai esperava por ele em Jerusalém. O seu pai esperava o sim dele em Jerusalém. O sim até o final. Por isso, Jesus ia decidido, porque nada no mundo faria Jesus voltar atrás, sabendo que o seu pai esperava um sim dele em Jerusalém. Irmãos, dessa viagem, desse caminho de Jesus com os discípulos, todos nós fazemos parte. Quantas pessoas há nessa igreja, quantas histórias existem de cruzes, de momentos em que a gente dá passos mais decididos e outros momentos em que a gente gostaria de se encolher diante da vida. Quantas pessoas há aqui, quantas histórias existem do nosso caminho com Jesus, um caminho no qual sempre existe uma cruz. O que Deus deseja fazer na nossa vida, o que Deus precisa fazer na gente, vem sempre na forma de uma cruz. O nosso sim para Deus é algo valiosíssimo, e coisas valiosas custam. Nosso sim para Deus, o chamado que Deus tem para a gente, custa a cruz de cada dia. Nesse caminho com Jesus, todos nós estamos. Mas nesse caminho, um milagre lindo aconteceu. Jesus foi transfigurado diante dos seus discípulos, 3 deles, Pedro, Tiago e João. O Papa Francisco, no começo da Quaresma, escreveu uma cartinha para todos nós católicos, se encontra na internet, São Google, rogai por nós, vai lá e, carta do Papa Francisco, Quaresma 2023, você acha, pronto. Ele escreveu uma cartinha comentando esse trechinho do Evangelho, e ele faz um comentário rápido sobre essas 2 expressões que aparecem no comecinho do Evangelho. Jesus tomou 3 dos seus discípulos à parte e subiu com eles a uma alta montanha. E o Papa diz, olha, muitas vezes na nossa vida, o Senhor nos toma à parte e quer nos fazer subir, para que a gente veja as coisas do jeito que Ele vê. Quem sabe, nesse momento da sua vida, você não está vivendo alguma coisa com Ele, que tem cara desse à parte. À parte quer dizer algo que as outras pessoas não podem viver junto com a gente ou no lugar da gente. Existem momentos na vida em que a gente pode até não sair do lugar, e está na nossa casa, e tem uma família grande, e está no lugar do trabalho, e está sempre cercado de gente, mas ainda assim, a gente vive coisas que são só nossas com Ele. É como se Ele nos tivesse tomado à parte. Quem está perto não desconfia do que está se passando aqui. Há momentos na nossa vida em que a gente vive coisas que não dá para transferir para outros, que não dá sequer para explicar muito bem para outros. Quando acontecer isso, não pensa que você está perdido. O Senhor tomou você à parte. Nessa situação que você está vivendo, talvez Ele queira que você viva algo com Ele muito especial. Jesus tomou os discípulos à parte e subiu uma montanha. Quando a gente vive essas coisas a sós com o Senhor, quando a gente vive essas coisas, às vezes complicadas, difíceis, mas que são momentos só nossos com Ele, Ele quer que a gente suba para enxergar a vida do jeito dEle. E no fundo Ele quer que a gente descubra na presença dEle, no rosto dEle, pertinho da gente, o nosso sustento,
a nossa luz, ainda que haja muita escuridão ao redor. Jesus tomou os discípulos à parte, subiu a montanha e transfigurou-se diante dele. Seu rosto brilhava como o sol. Sabem, irmãos, há momentos na nossa vida em que parece que todo o resto apaga, e a única coisa que continua brilhando é a presença de Jesus. O apoio das pessoas se apagou, porque mesmo que a gente não fique só, existem coisas que os outros não dá, né? Existem momentos em que parece que as portas se fecham e se apagou aquele projeto que a gente tinha, aquele sonho que a gente tinha, aquele caminho que a gente achava que podia fazer, de repente aquilo apaga dentro da gente. Mas o rosto de Cristo, a presença de Jesus, essa não se apaga nunca, nunca. O rosto de Jesus brilhou diante daqueles homens. Quem sabe hoje Jesus não gostaria que no meio dessa escuridão que às vezes a gente tem a impressão de que tomou conta da vida da gente, a gente perceba que tem ainda algo brilhando. É Ele, é a presença dEle, é a fidelidade dEle. Mas aquilo tudo encantou os apóstolos, os 3 amigos de Jesus, de uma maneira que o apóstolo Pedro, sempre ele, faz uma proposta a Jesus: Jesus, vamos ficar por aqui, é bom demais ficar aqui, Jesus. Dizendo de outras maneiras o que Pedro disse: Jesus, se a gente pudesse parar o tempo, e isso aqui não terminar nunca mais. Há momentos em que a gente gostaria da mesma coisa, né? Tem umas horas na vida da gente que acontecem de um jeito tão bom. De repente a gente está cercado das pessoas que a gente ama, a gente está num momento em que pode até ter problemas, mas aqui dentro está calmo, e a vontade que a gente tinha era dizer: Senhor, para tudo, segura. Só que não dá. É engraçado porque São Mateus diz assim: Pedro nem tinha acabado de falar, e uma nuvem desceu do céu e cobriu toda a montanha, que nem acontece na vida da gente. Meu Deus, que beleza, e de repente vem uma tempestade e bagunça tudo, complica tudo. Mas aquela tempestade era diferente. Como às vezes as nossas tempestades trazem com elas coisas preciosas. Aquela nuvem desceu sobre a montanha, e os discípulos agora não tinham mais o rosto brilhante de Jesus. Eles ficaram no meio de uma nuvem assustadora, eles ficaram com medo, como às vezes acontece na vida da gente. Jesus está aí, mas a gente não percebe a presença dEle, a gente não vê o rosto dEle. Jesus estava lá no alto da montanha, mas de repente os apóstolos não viam mais nada, como acontece na vida da gente. Jesus está lá com a gente, mas quem disse que a gente enxerga? Quem disse que a gente consegue ver? Então, no meio daquela tempestade, o Pai Celestial deu uma ordem para eles: esse é o meu filho amado. Esse no meio da nuvem escura é o meu filho amado. Esse que brilhou diante de vocês é o meu filho amado. Esse que está viajando com vocês é o meu filho amado. Eu ponho nele tudo que eu amo. Ouçam a voz dele, ouçam a ele. Irmãos, a voz de Jesus tem o poder de apacentar o coração da gente. Quando a gente está no meio das nuvens escuras da nossa vida, quando a gente está assustado, porque de repente as coisas parecem que viraram do avesso, é preciso que a gente busque a voz de Jesus. Ouvi-lo acalma o coração da gente, ouvi-lo apacenta o coração da gente,
Ouvi-lo faz com que a gente se encontre de novo e não seja partido, quebrado por tantas vozes, por tanta confusão ao nosso redor. A presença de Jesus é o que a gente tem de mais precioso na nossa vida. Também nas horas em que Deus nos toma à parte, para que a gente viva coisas muito intensas aqui dentro. A presença de Jesus é o brilho que não se apaga na nossa vida. Mas se você não for capaz de enxergar com clareza, eu estou vendo, olha aqui, olha, está começando a surgir uma solução, ou então Deus colocou essa pessoa perto de mim. Se você não conseguir enxergar esse brilho com clareza, busque a voz dele, busque a voz dele. Crianças buscam a voz da mãe ou do pai, quando elas estão em lugares grandes. Se você botar uma criança numa festa ou num shopping, ela vai buscar a voz do pai ou da mãe no meio daquele monte de gente. Busque a voz de Jesus. Quando nós damos ouvidos para Ele, alguma coisa se recompõe dentro da gente. Eu não sei se você notou, mas o Evangelho diz assim: depois que os apóstolos receberam essa ordem do Pai, no meio da tempestade, no meio da nuvem escura, escutem o meu filho. De repente Jesus se aproximou dos apóstolos e pegou neles. Os apóstolos não estavam vendo Jesus, todo o tempo Jesus estava vendo a eles. Jesus pegou neles. E sabe qual foi a primeira coisa que Jesus disse? Os apóstolos tinham ouvido ainda há pouco a ordem do Pai: escutem o que ele diz. Eu acho que naquela hora o ouvido e o coração deles ficou aberto, atento. E aí de repente Jesus diz: levantem e não tenham medo. Irmãos, quando a gente começa a buscar a voz de Jesus, Jesus não se aproxima da gente para nos dar broncas, para nos dizer coisas que façam a gente se sentir ainda mais incapaz diante da vida. Quando a gente se aproxima de Jesus, o que Jesus diz em primeiro lugar é: levanta. Levanta dessa tristeza, levanta desse cansaço, levanta desse pecado, levanta dessa descrença, levanta, cabeça erguida, não tenha medo. Seu caminho tem cruz, mas eu estou aqui. Ainda que você não me veja, eu estou vendo você. Ouve a minha voz, eu vou te mostrar o caminho, eu vou te ensinar cada passo, eu vou te ajudar a levar essa cruz. Vem comigo. Quem sabe hoje o Pai Celestial também não está dizendo para a gente: escutem o que Ele diz. E Jesus trouxe a gente aqui nessa manhã de domingo, no meio de tanta coisa complicada que está acontecendo nesse mundo fora e nesse mundo dentro da gente. De repente Jesus está aqui para nos dizer: levanta, recomeça, prossegue comigo, segura na minha mão e não se afasta de mim, mas levanta e vive o teu caminho e a tua cruz com fé, com esperança, com alegria. Levanta de tudo isso. São Mateus termina dizendo que quando os apóstolos ergueram os olhos, porque eles estavam com o rosto na terra, eles não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Soa até engraçado no ouvido da gente, né? Mas parece que São Mateus quis fazer isso de propósito. Quando eles levantaram os olhos, não viram mais nada, mais ninguém, a não ser somente Jesus. É como se São Mateus quisesse dizer para a gente: olha, há momentos em que você não vai ver mais nada, nem mais ninguém, a não ser somente Jesus. Confie nele, ele não vai embora, ele abandona você.
Ele continua te dizendo: levanta e não tem medo. Irmãos, quem sabe alguns de nós aí passaram momentos bem desse jeitinho, ou estão vivendo isso. Se você levantar a cabeça e olhar ao seu redor, você não vê mais nada, você não vê mais ninguém, a não ser somente Jesus. Ele é fiel, e é fiel até o fim. Os apóstolos desceram a montanha e continuaram o caminho. O caminho ainda era para Jerusalém. O caminho ia daquela montanha onde Jesus se transfigurou até um outro monte chamado Calvário. Mas os apóstolos guardaram na alma para sempre o que eles viveram naquele lugar. O brilho da presença de Jesus, a voz do Pai apontando para ele: escutem o que ele diz. Ele não confunde, ele não engana vocês, ouçam o que ele diz. Jesus dizendo para eles: levantem, não tenham medo. Jesus tocando neles enquanto eles ainda não enxergavam nada. Eles guardaram aquilo para sempre, e ficou no coração deles a certeza de que o que Jesus carregava dentro, e que ele permitiu que fosse transbordante do seu rosto, o que Jesus carregava dentro, nem aquela cruz que ia chegar seria capaz de apagar. E não foi. Irmãos, o que a gente carrega dentro, as cruzes da vida, não apagam, a não ser que a gente permita. Não permita que as provas da sua vida, os desafios do seu chamado, os cansaços do dia a dia apaguem o que Jesus Cristo acendeu dentro de você quando Ele compartilhou com você o Espírito Santo. Você carrega algo muito vivo aí dentro. Quando a gente está passando pela cruz, talvez isso não esteja tão transbordante, mas a cruz não pode matar o que o Senhor acendeu aqui. Hoje, na segunda leitura da missa, a gente ouviu um trechinho da segunda carta de São Paulo a Timóteo, um dos seus colaboradores. Um trechinho que eu queria muito que você guardasse no seu coração como uma palavra cheia de desafio, mas também para te, para puxar o seu melhor. Jesus é o nosso divino mestre, e dizem que um bom professor puxa o melhor que o aluno tem. A gente sabe que é assim, que você deve ter tido algum professor, alguma professora, que mesmo já estando você meio para lá, mais para lá do que... Você lembra ainda, deve ter puxado o seu melhor. Pois é, às vezes a Sagrada Escritura nos diz coisas desafiadoras, mas que puxam pelo nosso melhor. Logo no comecinho da segunda leitura de hoje, existe um chamado, um convite, que não é de Paulo para Timóteo apenas. É um convite de Cristo para cada discípulo dele, até que ele volte. É um convite de Cristo para mim e para você hoje. E no meu coração, o entendimento que eu tenho é que de você dizer sim a esse convite, depende todo o resto. No comecinho da segunda leitura de hoje, através da boca de Paulo, é Jesus que diz para a gente: sofre comigo pelo Evangelho, fortalecido pelo poder de Deus. Sofre comigo pelo Evangelho. Irmãos, a vitória do Evangelho não cabe àqueles que são fortes, são capazes de ter resposta para tudo, são capazes de enxergar tudo com muita clareza. A vitória do Evangelho, Deus não põe nas mãos de quem tem tantas qualidades que pode parecer diante do mundo alguém muito especial.
a vitória do Evangelho vive aquele que recebe esse convite e diz sim para ele. Sofre comigo pelo Evangelho. Pessoas que não estão dispostas a sofrer por dizer sim a Jesus, não vão ser instrumentos capazes de serem usadas por Ele. Pessoas que não estão dispostas a abrir mão de si mesmas, pessoas que não estão dispostas a serem incompreendidas, pessoas que não estão dispostas a pagar o mal que lhes é feito com o bem, não podem ser instrumentos nas mãos de Cristo. Por isso o chamado que Ele faz é: sofre comigo pelo Evangelho. Quando você estiver em casa e você encontrar contrariedade, adversidade, você está tentando lutar pela sua família, você está tentando, retribuir com gentileza, com calma, a alguém que talvez esteja agressivo com você, lembra desse chamado: sofre comigo pelo Evangelho aqui na tua casa, para que o Evangelho, para que a minha palavra possa falar mais alto na tua casa. Sofre comigo por ela. Quando você chegar no seu trabalho e você for incompreendido, ou quem sabe você for perseguido porque você busca ser uma pessoa reta diante de Deus, e talvez até você tenha a impressão de que está sendo colocado um pouquinho de lado, ouve Jesus te dizendo aqui, nesse lugar: sofre comigo pelo Evangelho. Onde quer que você esteja, esse chamado está de pé, porque se você deseja ser instrumento de Deus, onde Ele te coloca, é possível que haja uma cruz esperando por você ali, é possível que haja um momento em que a sua vontade é gritar e você silencia, é possível que haja um momento em que a sua vontade é pagar o mal com o mal e você luta para não fazer isso. É possível que haja um momento em que o Senhor vai pedir que você perdoe. É possível que haja um momento em que você tenha que dizer não para você, para estar ali ao lado das pessoas que o Senhor te confiou. Sofre comigo pelo Evangelho. Esse é o chamado de Cristo para os discípulos dele. E vou dizer para você: cada vez há mais pessoas ficando pelo caminho, porque não compreendem que esse é o primeiro chamado, e é dele que depende todo o resto. Irmãos, que nessa semana a gente possa ter um coração aberto para Deus, generoso com Deus, e cada vez que for exigente para nós dizer sim para Ele, que a gente possa lembrar desse chamado de Cristo: sofre comigo pelo Evangelho. Aguenta firme, levanta e com coragem vive a tua cruz, caminha no caminho da cruz, mas comigo, e acredita que não é em vão. Não é em vão. Cada sim que você dá para Deus não é em vão. Cada vez que morre um pouquinho de você, para que você possa estar ali onde Deus te colocou e fazer aquilo que Ele te pede, não é em vão. De uma maneira misteriosa, Jesus Cristo, através de você, está fazendo o Evangelho dele falar mais alto, e quem sabe mudar algumas coisas que de outra maneira a gente não seria capaz de mudar. Que a gente possa ao longo dessa semana encontrar o brilho de Jesus nos momentos em que à parte a gente estiver vivendo coisas aqui dentro que a gente só pode viver com Ele, mais ninguém entra nessa história. Que a gente possa ouvir a voz dele, e que cada dia
se porventura a gente desanimar, se porventura a gente começar a ficar doído demais com as nossas cruzes, pensando em desistir, que cada dia a gente possa ouvi-lo dizer: levanta, levanta, não entrega os pontos, confia em mim, não tenha medo, eu vou com você até o fim. Que a voz de Jesus seja o grande motivo para a gente ir em frente, sendo um instrumento de Deus, ali onde o Senhor colocou a gente, de preferência com um sorrisinho, não um sorrisinho falso, não existe isso, mas com um sorriso de quem sabe: Senhor, vale a pena e eu não vou desistir, porque eu sei que o Senhor vai comigo até o fim.